que você pretende fazer mais a curto prazo para que o Santos possa, por exemplo, entrar no Campeonato Paulista com chance de classificação à semifinal ou até a final da competição? Olha, Léo, você sabe que antes de ser candidato, eu sou um torcedor também, né? Então, a minha esperança também é a eleição, sabe? Porque eu já vivo a política do clube há algum tempo, né? Há bastante tempo, posso dizer até. E é impressionante quando a gente acha que não pode piorar, piora, né? Então, eu acho que o meu sentimento é igual esse que você falou do torcedor. Minha esperança também é a eleição. Por que eu digo que a minha esperança também é a eleição? Porque eu tenho um planejamento que já vem da outra eleição, tá? Que eu atualizei ele, modernizei ainda mais, porque 3 anos no futebol é muito tempo, certo? Então a gente tem todo um planejamento para atuar já de imediato a partir de janeiro. E como você falou, a curto prazo, o que fazer? A curto prazo é reforçar o time, montar um elenco e um time capaz de disputar título e buscar ser campeão. Eu tenho dito por onde eu passo que a minha missão é devolver o orgulho e o sorriso para o torcedor santista. E que a minha missão é entrar começo da gestão para disputar e ser campeão do Campeonato Paulista. É possível fazer isso? É possível sim. Eu costumo dizer que com todos os erros dessa diretoria no futebol, ainda vai nos sobrar uma espinha dorsal que dá para entender. Vai sobrar um Thomas Rincon, um Jean Lucas, Soteldo, Marcos Leonardo e o Pituca está chegando. Sim. Então, meio campo e ataque, dá para entender, dá para disputar, dá para competir. Nós precisamos de 2 zagueiros, 2 laterais e um meia. Quando a gente fala de 2 zagueiros, 2 laterais, a gente fala das peças mais baratas do futebol e não das mais caras. Ruim, difícil seria se precisasse de um meio campo e um ataque. Então é possível você trazer 2 zagueiros, 2 laterais e um meia e poder disputar de igual para ganhar logo o Paulista. A partir disso, o campo começa a dar resposta para as outras áreas do clube. O campo começa a estruturar as outras, porque quando você começa a disputar a parte de cima da tabela, quando você joga para ser campeão, tem melhor público, tem melhor renda, começa a ter interesse de melhores patrocínios, começa a vender mais, o marketing anda, premiação de campeonato, os jogadores valorizam para você poder, numa janela, ter uma venda de um jogador com um valor mais alto. Então, não tenha dúvida que o investimento precisa ser no futebol para você pensar em todas as outras áreas do clube. Com a reunião que vocês tiveram com o Rueda, você foi lá na segunda-feira, né? Foi. Com o que o Santos tem e terá em caixa e terá de recurso, dá para fazer isso, não? Ou tem que vir dinheiro de fora? Não, o dinheiro que o Santos vai ter, né, na verdade, já vai estar desfalcado porque a diretoria antecipou já a receita do Campeonato Paulista da próxima gestão, né? O que é errado, um absurdo, mas eles colocaram a faca no pescoço do conselho e falaram para os conselheiros assim: ou antecipa e paga o salário ou a gente cai para a segunda divisão. Muito, muito honesto da parte deles, né? Colocaram a faca, o conselho aprovou. Ninguém pensou no amanhã, ninguém pensou no ano que vem. Mas como o presidente não vai estar lá mesmo, ele também não está preocupado com isso. Mas quem conhece o Santos sabe que existe, quem conhece o clube sabe que existe outras rendas que você pode trabalhar. E o primeiro semestre é o momento que mais entra dinheiro no clube. Então vai começar difícil o ano? Vai começar muito difícil. Precisa conhecer muito bem as finanças do clube, precisa muito bem conhecer o mercado do futebol, precisa ter parceiros, precisa ter parceiro para tiro rápido, inclusive, para montar o time já em janeiro. Tá? Vai ter dinheiro no cofre para isso? Não vai ter. Não. A gente falou aí, você falou sobre reforçar o time. O Rueda deu uma entrevista recentemente para a gente falando que a primeira receita de 2024 seria a venda do Marcos Leonardo. Você até citou o Marcos Leonardo como um dos caras da espinha do seu time que ficariam para o ano que vem. A empresária dele, a Rafaela Pimenta, já falou que ele sai do clube, né, em janeiro. Queria saber a sua posição em relação a isso, se você conta com ele, se não conta, se a receita do Marcos Leonardo, que para o presidente atual é tão importante assim, e seria a primeira do próximo ano, caso não aconteça essa receita, porque ele ficaria no time, você tem outros planos,
E acho que uma outra também é que você pega uma situação, provavelmente se for eleito, pegará uma situação inédita, que é o Santos em 2 competições só na temporada, né? A Copa do Brasil não tem e a Sul-Americana pode ser que também não tenha. Como atrair jogadores para ter esse time competitivo até chegar numa final do Campeonato Paulista tão rapidamente, já que os concorrentes provavelmente têm muito mais a oferecer. O Santos tem a marca Santos, claro, mas muitas vezes para o jogador isso conta, mas ele também quer ouvir outras coisas, né? Como fazer esse time competitivo? Você tem uma equipe de captação pronta já? O que tem dentro desse projeto para reforçar o clube? Vamos lá, Felipe. A saída do Marcos Leonardo, a venda do Marcos Leonardo, ela pode ser um problema, mas ao mesmo tempo pode ser uma solução, né? Sim. Então, e é um costume já do futebol isso. Você lida com esse tipo de situação de perder um titular absoluto do time, mas ao mesmo tempo que você perde o titular, você traz recurso. E aí, se você tiver esse network, se você tiver essa expertise, tiver um departamento de futebol bem montado, você consegue repor essa peça, esse centroavante, e ainda, de repente, resolver as outras carências do time. E aí você passa a ter um time forte. Claro, perder o Marcos Leonardo nesse momento é uma peça importante, não tenha dúvida. Vem salvando o time nos últimos tempos, vem fazendo bastante gols. Mas é uma questão, todo jogador que chega no momento que o Marcos Leonardo está, ele vai sair do clube. Então o clube precisa se preparar para isso, né? Então na minha cabeça eu já tenho um plano A, que é se o Marcos Leonardo ficar, e tem um plano B, que é se o Marcos Leonardo sair. Quando eu falo de reforçar o time, eu não falo de sentar naquela cadeira de presidente dia 2 de janeiro e falar, e agora, quem eu vou atrás? Não, a gente já está fazendo contato com muitos jogadores, tá? E é um contato embrionário, porque você fala com o jogador, eu já conversei com alguns, mas você fala como candidato, né? O jogador dá atenção, eles conversam com você, já conversei com jogadores, já conversei com agentes, tenho alguns jogadores até que já estão meio que apalavrados, a gente ganhando, e quando eu falo de reforçar, de começar o ano com um reforço de verdade, um time forte de verdade, é porque eu já tenho algumas peças bem encaminhadas, e claro, a gente precisa já pensar na reposição do centroavante. Marcos Leonardo saindo é um problema? É uma perda. Mas, por outro lado, responde a primeira pergunta. É a injeção de capital a curto prazo do clube. Serve para você contratar e serve para você também começar a girar o clube.